Quando lembramos de Sadraque, Mesaque e Abednego, do processo de livramento que eles tiveram na fornalha de fogo, com júbilo nós louvamos ao Senhor e nos tornamos mais fortes para confiar nele. Hoje eu quero refletir contigo esta mensagem. Num dia difícil para esses homens, aonde eles não tinham a convicção certa de que seriam livres da fornalha de fogo, quando o rei os ordenou para que eles prestassem culto de adoração aos seus deuses e à estátua que o mesmo havia ordenado a levantar, que representava ele mesmo, o rei. E esses homens responderam firmemente para o rei: nós não iremos nos dobrar diante da tua estátua e dos teus deuses. Se o Deus que nós servimos, ele quiser nos livrar da fornalha de fogo e nas tuas mãos, ó rei, ele vai nos livrar. E olha, preste atenção. Imagine você, até que ponto Deus é a primeira, a única opção na tua vida. Até que nível de amor você tem para obedecer à vontade de Deus. Os nossos irmãos que estavam cativos, em cativeiro na Babilônia, eles tinham a convicção de que eles poderiam morrer. Lembrando que no versículo mais abaixo, eles dizem o seguinte: mesmo que o nosso Deus não nos salvar, nós não vamos adorar a estátua que o rei levantou. Em outras palavras, ele está a dizer assim: ainda que nós morramos, nós vamos morrer obedecendo os ensinamentos do nosso Deus. Isso é o que eu quero passar para ti. Esses irmãos que nós estamos a estudar hoje sobre eles, que venceram a fornalha, que Deus mandou o quarto homem, que é aquele anjo que ficou no meio deles, esses homens, eles estavam dispostos para a vida, estavam dispostos para a morte, mas independente do que Deus faria ou não faria, eles permaneceriam servindo Deus. A minha pergunta para ti é a seguinte: Deus é teu Deus quando tudo vai bem? Ele também é o teu Deus quando as coisas não correm bem? Ele continua sendo teu Deus quando não tens fartura? Ele continua sendo o Deus da tua vida se por acaso você for obrigado a pecar, a cometer uma injustiça e em troca da injustiça receber um bônus, ou se não fizer a injustiça ser removido do teu emprego? Você seria obrigado a colaborar com a corrupção, negando assim os princípios de Deus, que não devemos colaborar com a corrupção, mas por causa do teu emprego que está em jogo? Até que ponto você ama Deus? Até que ponto a tua vida está à disposição para representar Deus aos homens? Será que aquele que nos faz inocentes, aqueles que nos justifica, que é o Pai que está no céu, é menos importante que os homens? Por que muitos se preocupam primeiro com as honras dos homens, com a aprovação dos homens, com a mão pesada dos homens, e não temem a mão pesada do Pai? Nós, os homens, somos capazes de mexer com o corpo, mas o Pai, ele vai para além. Ele tem poder sobre a morte. Isso é, mesmo depois de você morrer, ele tem poder para te julgar. A morte e o espírito, tudo isso Deus domina. Então, os pequenos sofrimentos que nós enfrentamos aqui na terra, dolorosos, mas todos eles são momentâneos. Se nós não tivermos um olho para observarmos até aonde Deus é nosso Deus, então nós vamos continuar a amar Deus simplesmente na boca. Lembra que uma das características dos homens justos
é que eles aprendem a amar a Deus mais do que a si mesmo. Lembre disso. Então, para nós avançarmos bem e entendermos profundamente, vamos lembrar a palavra do nosso Mestre Jesus Cristo. Ele diz assim: mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai achar ela novamente, mas vai tê-la em abundância. Aquele que amar a Deus acima de tudo e de todos, este homem terá sua recompensa, não só na terra, mas também nos céus. Então Mesaque, Sadraque e Abednego, esses homens venceram. Mas teve outros homens que não teve o anjo para os socorrer e glorificar Deus com vida. Alguns perderam a vida. Alguns homens preferiram perder o emprego, preferiram ser injustiçado do que colaborar com a justiça. Mas você prefere mentir? Você prefere roubar? Você prefere cometer adultério? Você vai preferir fazer tudo aquilo que você sabe que Deus reprova apenas para ser reconhecido, aprovado ou mesmo perdoado pelos homens? E depois que os homens te perdoarem, e depois que os homens te escolherem ao lado deles, quem vai cuidar de ti? Quem vai evitar você diante da fúria de Deus, se por acaso ele se enfurecer contra ti? Ninguém pode contra o Pai. Portanto, ame a Deus mais do que a ti mesmo. Olhe para o Evangelho que você segue. Quanto mais você amar a Deus, então Deus não será uma opção. Ele sempre será a única opção na nossa vida. E você poderá dizer ao mundo: eu amo Deus mais do que a minha própria vida, porque tendo ou não tendo, vivendo ou morrendo, Deus é o meu Deus. O Senhor te abençoe e olhe em Deus como com tudo na vida de você. Não é só de dores que o Evangelho está cheio, não. Tem dias bons também, tem dias difíceis, porque pregar o Evangelho é combater o diabo, e o diabo vai investir contra aqueles que realmente anunciam Deus. O Senhor te abençoe e mantenha-se ligado na nossa TV do amor. Seja o louvor, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus.